Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? Quem sou eu de verdade? Pois é, o psicanalista Jacques Lacan tinha uma resposta para isso que é, no mínimo, surpreendente. Para ele, a chave da nossa identidade não está dentro da gente, não, mas sim nos vários outros que nos moldam. Vamos juntos desvendar esse mistério? Para começar, uma pequena provocação. Imagina a cena, olhar no espelho. Aquela imagem que encara de volta, essa sensação de um eu inteiriço, unificado. De onde será que ela vem, hein? E se essa identidade, que parece tão nossa, for na verdade um tipo de empréstimo? Para entender essa ideia toda, a gente vai explorar 5 tipos de outro que Lacan identificou. É uma jornada que começa com algo simples, o reflexo no espelho, e vai nos levar até as estruturas mais profundas da linguagem e do desejo que definem quem a gente é. Então, vamos começar pelo mais familiar de todos, o outro que a gente vê no espelho. É bem aqui, nesse reflexo, que nosso ego nasce, mas ele nasce de uma ilusão fundamental. Lacan chama isso de pequeno outro. Para entender, é só pensar num colega de trabalho, num irmão, ou até naquela pessoa com uma vida aparentemente perfeita que a gente segue nas redes sociais. Eles funcionam como um espelho, uma imagem que é e ao mesmo tempo não é a gente. E essa relação com o pequeno outro nossa, ela é cheia de contradições. Ao mesmo tempo que a gente admira essa pessoa e quer ser como ela, essa admiração vira e mexe e se transforma em inveja. É uma rivalidade que não para, uma luta por reconhecimento que acontece o tempo todo no campo do imaginário. E essa tensão é constante. O nosso ego se sente fragmentado, incompleto. Sabe aquela famosa síndrome do impostor? Então, enquanto isso, o outro, que na verdade é uma projeção dos nossos ideais, parece perfeito, inteirão. E essa comparação acaba alimentando um ciclo sem fim de rivalidade e insatisfação. O momento-chave para a formação disso tudo é o que Lacan chamou de estágio do espelho. Imagina um bebê que antes se sentia um caos de sensações, de repente ele vê uma imagem unificada de si mesmo e se identifica com ela. É um momento de pura alegria, mas também de alienação. Pela primeira vez, o eu é encontrado lá fora. E olha, essa citação do poeta Rimbaud resume tudo de forma perfeita. A base da nossa identidade, o nosso ego, é fundamentalmente externa. É emprestada da imagem de um outro. O nosso senso mais íntimo de ser já começa com uma alteridade. Louco, né? Mas a imagem no espelho é só o começo da história. Agora a gente vai para um nível mais profundo. O outro que fala. Dá para pensar nele como o software social que a gente roda. Se o pequeno outro era a imagem, o grande outro é o sistema por trás dela. Não é uma pessoa, mas a própria estrutura da nossa realidade. Esse é o grande outro, com o O maiúsculo. Pensa nele como se fosse o sistema operacional da sociedade. A língua que a gente fala, as leis que a gente segue, as expectativas culturais, tudo isso já existia muito antes de nós e nos molda de jeitos que a gente nem percebe. O ponto central aqui é que o grande outro funciona como o palco do nosso inconsciente. Quando a gente fala, não é só para a pessoa que está na nossa frente. No fundo, é para esse sistema que pedimos reconhecimento e validação. É o grande outro que define os ideais que, depois, a gente projeta no nosso pequeno outro. Só que, e isso é fundamental, esse sistema não é perfeito. Ele é falho, incompleto. Não tem uma resposta final ou uma garantia absoluta para nada. E é justamente nessa falha, nessa rachadura do sistema simbólico, que o nosso desejo encontra espaço para surgir. E essa falha na máquina nos leva ao outro mais misterioso de todos. Ele não é uma pessoa, nem um sistema, mas a própria causa do nosso desejo. Lacan deu nome para ele, objeto A. É um conceito meio complexo, mas vamos pensar assim. A gente não deseja o carro ou a pessoa em si, mas aquele algo a mais que a gente projeta neles e que nos atrai. É o brilho no olhar, o tom da voz, um resto que a linguagem não consegue capturar, mas que é a verdadeira mola do nosso desejo. E esse tal de objeto A se manifesta em fragmentos ligados ao corpo. O olhar, a voz. Pensa bem, não é o olho que vê, mas a sensação de ser olhado, aquele olhar que nos captura. Não a palavra dita, mas o tom de uma voz que nos afeta lá no fundo. São esses fragmentos que apontam para a falta fundamental que nos move. Ok, agora vamos ver como essas estruturas todas, o ego, o inconsciente, o desejo, se organizam nas nossas relações sociais concretas. Como é que o jogo é jogado na vida real? Lacan foi lá e formalizou essas dinâmicas em 5 discursos.
Pensa neles como se fossem as regras de diferentes jogos sociais. Olhando aqui na tabela, dá para ver que cada um tem um agente, alguém no comando. No discurso do mestre, o agente é a lei, o chefe, que se dirige ao outro como um trabalhador que só precisa obedecer. É a lógica do faça o que eu digo. Já o discurso da universidade inverte isso. Aqui, o saber está no comando e trata o outro como um objeto a ser analisado, tipo a burocracia. E o discurso do analista vira tudo de novo. O analista se coloca como a causa do desejo para que o sujeito possa falar e construir o próprio saber. Cada discurso é uma matriz de como o poder e o desejo circulam entre nós. Mas aí, Lacan identificou uma variação moderna e bem perversa: o discurso do capitalista. Aqui, a coisa muda. O laço social não é mais com outra pessoa. O agente é o consumidor e o outro é substituído por um objeto, um gadget. Ele nos promete uma satisfação total, mas ao fazer isso, o que ele gera é mais e mais desejo insatisfeito, sem parar. E finalmente chegamos ao outro mais radical de todos. Uma alteridade que desafia completamente a nossa lógica de regras e de totalidade. Uma diferença que não dá para compreender ou assimilar por completo. Lacan chama de heteros, que vem do grego para outro. Ele associa isso a um tipo diferente de gozo, e em psicanálise, gozo é mais do que prazer. É uma satisfação intensa, quase no limite do excesso. O gozo outro é um tipo de satisfação que não tem limites, que não pode ser medida ou contida por regras. É uma lógica que escapa totalmente da ideia de totalidade. Aqui a gente consegue ver a diferença bem visualmente. De um lado, a lógica que Lacan chama de fálica, um sistema baseado em regras, em totalidades, em exceções. É a lógica daquilo que pode ser medido, definido. Do outro lado, a gente tem a lógica do não todo, que nunca se fecha, que não tem uma regra universal. Ela aponta para essa satisfação que escapa às palavras, uma satisfação radicalmente outra. Isso leva à famosa e, vamos dizer, controversa afirmação de Lacan: a mulher não existe. O que ele queria dizer com isso? Que não existe um conceito universal, uma categoria única que possa definir a mulher. Justamente por estarem do lado da lógica do não todo, elas escapam dessa definição universal. Cada uma representa uma singularidade, uma alteridade radical. E assim a gente termina essa jornada. Se o nosso eu é um outro, se nosso desejo é causado por um objeto perdido, e se a alteridade mais profunda é algo que a gente nunca vai conseguir compreender totalmente, a questão que fica no ar é o que isso realmente significa para o amor. Como isso redefine nossa ideia de conexão com o outro. A resposta talvez não seja encontrar um reflexo da gente no outro, mas sim aprender a amar a própria diferença.